Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma sexta-feira do Joana d'Arc. Antes de fazermos a prece de abertura, vamos para os costumeiros recadinhos. Estamos com a campanha do agasalho. Quem puder doar roupas de frio em boas condições, aquela que a gente já acha que não serve mais, mas para alguém ainda serve. Esse mês é mês de aniversário da casa. Joana d'Arc, o Ser Espírita, está fazendo 57 anos. Foi fundada em 25 de julho de 1968. Temos atendimento fraterno a partir das 19h30. Quem estiver precisando ou alguém que conheça que precise, só indicar. Tá? E nos sábados também temos a partir das 12h30 o atendimento fraterno, na sequência o tratamento da fluidoterapia. Mesma questão. Vamos então entrar em sintonia com a espiritualidade, elevar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecermos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, para que possamos receber as boas energias trazidas pela equipe espiritual, que sempre já prepara o ambiente para nos acolher, e que possamos sair daqui sempre melhor do que chegamos. Que assim seja. Hoje quem traz a palavra é o nosso irmão Edgar, sempre com um tema surpresa, ele só fala na hora. Não tem muito o que falar. Não, todo tema com você é sempre especial. Boa noite. Graças a Deus ninguém me pergunta o tema aqui. Porque eu faço 10 palestras, mas não sei falar o tema. Nem depois da palestra. Então se vocês descobrirem qual é o tema dessa palestra, me contem. Tá bom? Que eu não consigo. Muito obrigado, gente, pelo convite. Muito me honra. Eu acho muito importante o encontro, sabe? Porque, acima de tudo, no meu entendimento, o que acontece aqui é um encontro, né? Nós nos encontramos, vocês se encontram, interagem, conversam, se cumprimentam, e nós temos a oportunidade do relacionamento, que é onde mora quase todas as nossas dificuldades. Né? Tanto é que o Evangelho é o manual do relacionamento. Né? O manual só fala de como a gente vai se relacionar com tudo. Com tudo eu quero dizer, com o outro, com Deus e com a gente mesmo. Então, a área onde a gente tem todas as dificuldades é o relacionamento. Por isso que aqui é tão importante. E eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, né, nessa troca. E falando em troca, eu gostaria muito que a gente trocasse de verdade, né? Que a gente conversasse, não fosse só eu falando aqui, né? Acho que vai ficar muito mais interessante se a gente conversar, se vocês se colocarem, se vocês discordarem de alguma coisa, se vocês quiserem ou complementar alguma coisa, ou quiserem que eu fale de novo, ou explique alguma coisa, enfim, o que vocês quiserem. Tá bom? Não se sintam tímidos da casa de vocês, sabe fazer? A casa de vocês, Deus vai dizer, né? Então fiquem à vontade. Tá combinado? Só levantar a mão, só falar e pronto. Bem, o pensamento que brota de nós sem que a gente consiga jamais evitar, né? Ele pode ser o que cria asas para que a gente se liberte e voe, mas ele pode ser aquele também que nos aprisiona. E é possível pensar que no ponto que a gente está mais utilizando para aprisionar-nos do que para nos libertar. Estamos ainda, no meu entendimento, em aprendizado sobre como utilizar essa força
fantástica que o Pai nos deu, porque pensamento é energia, pensamento é ato também, né? É ação. E estamos ainda aprendendo o que é e como utilizar o pensamento. Talvez o Evangelho seja também sobre isso. E como também estamos aprendendo a como utilizar o sentimento, essas duas forças tremendas do Espírito, que somos nós, esperam o nosso esforço de autoeducação, né, para que a gente consiga direcioná-lo. Podemos pegar como exemplo os ansiosos. Eu sei que quase não tem ninguém aqui, mas eu vou contar como é para vocês, né, os ansiosos. Os ansiosos não conseguem não pensar no amanhã, não pensar em como vai ser, não conseguem. Mas eles podem, os ansiosos têm o poder de chegar no seguinte ponto que eu acho ótimo. É assim: tem tal problema? Eu vou pensar domingo à tarde, 3 da tarde. Não dá. Pois é possível. Adianta eu pensar agora? Vou ponderar. Não adianta eu pensar agora. Então eu vou pensar. Que hora que eu posso pensar? Domingo à tarde eu vou estar livre. Então eu vou pensar sobre isso. Põe na agenda, né? E penso, às 3 da tarde, no problema. Que não adianta nada pensar antes. Porém, isso é possível. Nós podemos nos educar da mesma forma, com a mesma pedagogia que a gente aprende a ler e escrever. A gente pode aprender com esforço e constância, aprender a direcionar, a fazer uso do pensamento de tal forma que ele nos liberte. Mas eu só dei um exemplo do ansioso. A ideia não é falar exatamente do ansioso, mas é falar sobre uma coisa que talvez esteja na base para os professores presentes que me corrijam. Quem não pode errar é quem já se formou. Imagina um engenheiro construir uma ponte, formado, erra e a ponte cai, é isso. Ele não pode errar, é grave. O aluno, qual o problema dele errar? No máximo ele tira nota baixa. No máximo que vai acontecer. E nós, estudantes da vida, o máximo que já acontece também é a gente viver a consequência dos nossos erros. Nada mais que isso. Isso é pouco, gente. Depende do erro, depende da consequência. Mas o Pai deu uma solução para a gravidade das consequências que porventura a gente venha a ter. Ele deu a solução, que está no o amor cobre a multidão dos erros. Mas não o amor do Pai, o meu amor. Então, não somos obrigados necessariamente pela lei divina a viver as consequências dos nossos erros. Se a gente, antes dela chegar, amar muito, e aí quando eu falo amar, eu estou dizendo aprender o que eu não sei, porque, de onde eu tive essa ideia? O amor maior é igual, no meu entendimento, ao pleno desenvolvimento das nossas capacidades divinas. Quando um dia formos espíritos perfeitos, nós amaremos como Cristo, incondicionalmente. E isso vai significar que todo o nosso potencial se desenvolveu. Então, amar, nesse âmbito, significa ter aprendido tudo o que é preciso aprender. E qual é o objetivo das consequências dos nossos erros? O aprendizado. Não fazer mais daquela forma, pensar diferente, se desenvolver. Porque nós ainda vivemos a prisão do pensamento que diz que quando eu erro, eu mereço castigo. Está certo? Sim. Isso é uma prisão. Essa prisão pode ser abandonada. Nós podemos sair dessa prisão, até porque as grades dessa prisão estão abertas. Todas as nossas prisões interiores só tem a grade da frente. Se a gente dá uma voltinha nela assim e ir embora, a gente está livre. Porque a gente que construiu a prisão, então eu posso destruí-la. E a prisão do pecado está
forte dentro da gente, porque durante mais de 1000 anos nós ouvimos a questão de que não pode errar porque é pecado. Entendem? Porque ouvimos durante mais de 1000 anos. E o medo da punição. O pecado envolve punição. O pecado envolve que não vão gostar da gente. Certo? Que o papai do céu vai ficar triste. E o papai da terra também. Então nós falamos até hoje. Não faz assim que eu fico triste. Quem está falando talvez seja a pessoa que eu mais ame e vai ficar triste. Pronto. Eu vou me punir. Eu vou me ferir. Eu vou ficar chateado. Então os nossos processos educativos, muito menos do que antes, ainda continuam a reforçar uma ideia, uma prisão, um pensamento de que é proibido errar. De que errar está errado. E eu não estou dizendo que errar está certo, mas eu estou dizendo que o errar faz parte do aprendizado. Paulo, gente, disse assim: o que não quero, faço. E o que quero, não consigo fazer. Ele está falando de erros. Ele queria amar mais e não conseguia. Ele queria ser mais humilde e não conseguia, por exemplo. Ele queria não ferir e feria. Paulo. E ele coloca de uma boa forma, como sendo parte da caminhada. Então, por que a gente não consegue se absolver? Por que a gente não consegue se perdoar diante dos nossos erros? Na verdade, nós não deveríamos precisar nos perdoar. Porque todas as vezes que a gente errar, e se a gente conseguir em olhar para o nosso erro e lidar com ele de uma forma mais libertadora, nós não vamos sofrer danos. E eu não conheço dores maiores do que essas duas. Me achar sem valor e me achar indigno do amor. Isso é cruel. E nós somos cruéis conosco. Isso é uma prisão. Talvez, às vezes eu penso, a mais profunda prisão, a mais estrutural das prisões, que a gente cultiva. Por que eu falo 1000 anos? Porque no mínimo durante toda a Idade Média, nas encarnações que nós tivemos naquele período, foi utilizada a cultura do freio às nossas paixões, a cultura do medo. Pelo medo, a gente deixou de fazer muitas barbaridades. Né? Só que, talvez tenha sido uma boa técnica para aquele período onde éramos muito mais imaturos, não consigo discutir isso. Mas eu posso discutir que hoje nós não precisamos mais disso. Hoje nós conseguimos amadurecer o suficiente para entender a doutrina, entender o próprio Cristo, de que não há punições, de que o Pai de Deus não pune, jamais, porque Ele é amor incondicional. Porém, existem leis divinas que regulam todas as nossas relações e duas delas são fundamentais para o nosso assunto. Primeiro, a lei da justiça, a lei da ação e reação, que diz que toda a ação tem uma consequência proporcional e nunca desproporcional, como a gente faz conosco. Porque a gente vive as consequências dos nossos atos e ainda se chicoteia um pouco mais. Você falou desses dois detalhes na questão de se punir, a culpa. Sim, eu sabia que você está falando que aí surge a culpa. Sim, e a culpa é outra prisão, decorrente dessa. Quando a gente se chicoteia, não basta consequências altas, a gente precisa de um pouco mais de dor. Por quê? Porque na nossa prisão, nós consideramos de forma automática, porque isso não é muito racional, de que não temos desculpa. E a gente fala umas bobagens, tipo assim, não, mas eu já li o Evangelho, eu tinha que saber. Eu, na verdade, até sei, mas não consigo fazer. Pois eu digo que se você não consegue fazer, você não sabe. Porque só sabe quem consegue fazer. Tá certo isso, gente?
Tanto que se você falar que sabe fazer uma coisa, fala, vem aqui e faça então. E aí você... Porque muitas vezes a gente lê um livro. Quantas vezes a gente lê um livro? Adianta alguém ler um livro durante 10 anos de como andar de bicicleta? Gente, sem pegar a bicicleta? Essa pessoa sabe andar de bicicleta, gente? Não sabe. E só porque a gente lê o Evangelho 30 anos, a gente sabe fazê-lo? Não. Eu preciso exercitar, eu preciso subir a bicicleta. Eu preciso me relacionar. E errar nesse relacionamento. Porque quando eu ando de bicicleta pela primeira vez, eu caio. Isso é um erro. Por que a criança que cai quando anda de bicicleta não fala que errou? Porque ela é livre. E o que ela faz? Sobe a bicicleta de novo. E em 2 dias está andando bem. Por quê? Porque não se recriminou, não se inferiorizou, não se culpou. Então a culpa e essa forma de ver o erro são prisões. Quantas lágrimas, gente, a gente já chorou por causa disso? Quantas? Quantas dores, quanta alta punição. Eu às vezes falo o seguinte, que eu tenho saudade dos chicotes de couro da Idade Média. Na Idade Média era comum que a gente fizesse o chamado cilício. Já ouviu falar? É cilício com C. Eram chicotinhos pequenininhos com pontas de ferro. Olha que simpático. Né? E você batia em você. Quando você errava. Não é bom? Doía menos que os chicotes mentais que a gente utiliza hoje o dia inteiro. Eu tenho saudade dos chicotes de couro com bolinha de ferro. Porque ele só doía a hora que eu utilizava. Mas nós continuamos a utilizar. Então, nós já temos condições. Eu estava falando das 2 leis, né? Nós temos 2 leis que regem, a lei de ação e reação. Que vamos deixar ela funcionar, ela está ótima, ela sabe a proporção, ela sabe se aplicar em nós. Aliás, nós mesmos automaticamente, porque as leis divinas funcionam automaticamente em nós. Deixemos ela funcionar em paz, não vamos duplicá-la. Né? E a outra lei, é a lei do amor. Né? Elas se regulam, lembrando que a lei da justiça está dentro da lei do amor, e não o contrário. Nem está em paralelo. O amor é maior que tudo, e a lei do amor tem a justiça dentro dela. Se a justiça estiver fora, ela não é justa. Então, o tempero do amor que nós precisamos desenvolver dentro de nós, que diz que o amor cobre a multidão de pecados, são leis que regulam tudo automaticamente. Nós não precisamos das prisões para nos autocorrigir. Nós temos que olhar para dentro. Por isso que me lembro de uma frase da Joana de Ângeles, né? Que fala muito bem sobre isso, de uma forma a nos ajudar, a nos libertar. Ela diz assim: o homem consciente não se culpa, nem se desculpa. Olha que interessante. Ele nem precisa se perdoar, porque ele não se culpou. Ele viu, essa frase não terminou, mas eu quero falar sobre ela no começo. Ele viu que ele errou. Ele tem consciência disso, porque é um homem consciente. Mas o que ele faz com o erro? Ele transforma o erro num degrau para subir. É como se ele fizesse o seguinte: nós fazemos isso no dia a dia. Vejam as pessoas que fazem um bolo ou um pão. Aí aconteceu alguma coisa e ficou ruim. O bolo não cresceu. Ficou com gosto ruim, faltou açúcar. O que você faz? Se martiriza? Fala, poxa, e aí, o que será que aconteceu, né? Olha a receita de novo. Esqueci de pôr manteiga. Esqueci do fermento. Legal, vou fazer de novo. Agora vou ter mais atenção com a receita, com as instruções. Aí você faz e fica ótimo. Pronto! Você usou o erro para acertar. Você aprendeu que é preciso prestar mais atenção, seguir as linhas
corretamente, não ficar inventando, olhando para cima, distraído, e conseguiu. Talvez você nunca mais deixe de prestar atenção. Aprendizado. Por que a gente não pode usar essa mesma técnica que a gente já utiliza em tantas áreas para os erros morais? Por que não? Por que não é a mesma coisa? Porque parece que quando a gente erra nas questões morais, a lógica é outra. E não é. Mas por conta de mais de 1000 anos de prisão, de condicionamento, a gente continua nessas prisões. A doutrina e o próprio Cristo, desde sempre, vem nos falar que nós podemos nos libertar das nossas próprias prisões, daquelas prisões que nós criamos. E pior, alimentamos. E olha, arrisco dizer, e a gente tem prazer em tê-las, inclusive. A gente até gosta dessa autoexpressão. Oi. O perdão. O perdão. Perdão cair no esquecimento? Perdoar alguém colocar alguém no esquecimento? No esquecimento? Não. Porque eu entendo que perdoar não é esquecer, até porque nós temos ótima memória para essas coisas, não é? É aprender a nos magoar. Perdoar, se alguém me ofende, não, frase errada. Porque aquele que te magoou, você não precisa nem pedir perdão. Você vai treinar isso aí. Isso. Aquele que te fez o mal, não cai no esquecimento. Não. Tem que aprender com ele, aquilo ali. Isso. Aquilo ali. É. Tentar não se magoar mais. Isso. O aprendizado é que ninguém consiga nunca mais me magoar. Até porque eu acho que essa frase que eu disse, ela não está muito boa. Na verdade, eu considero que está errado dizer que alguém me magoa. Eu acho que o correto é dizer eu me senti magoado. Isso. Porque eu sou o autor da mágoa. Vou repetir. Eu crio a mágoa dentro de mim. Não é o ato do outro. O ato do outro mostra para mim alguma coisa que não está boa dentro de mim, que não está ajustada, que não está crescida, desenvolvida, amadurecida dentro de mim. É só isso. Quando eu perdoo, eu me liberto. E perdoar não é concordar com o erro do outro. Não é concordar. Por isso que eu acho que nós falamos de forma errada. Não é perdoar, você me dá o seu perdão, parece que eu estou dando presente para a pessoa. Não, eu estou dando presente nem eu, estou dando presente para mim. Sou eu que sou o grande beneficiado, porque se o outro errou, isso ainda está na conta dele. E ele vai ter que viver as consequências dos seus erros, independente se eu perdoar ou não. Mas se eu perdoar, eu me beneficio. O grande beneficiado do perdão é quem não dá. E é por isso que na dinâmica do auto-perdão, nós vemos a nossa imensa dificuldade. A gente consegue perdoar 10, mas raramente se perdoa. Não é? E você fala assim, não, eu não posso perdoar, porque eu sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu dentro de mim para aquele erro acontecer. Olha a crueldade. Olha o orgulho exigindo que sejamos perfeitos. Porque no final das contas é o orgulho que cria a nossa dor de termos errado.